Família, atenção! Acaba de surgir uma notícia aí sobre a anulação geral de tudo aquilo que aconteceu em 2022. Foi descoberto um verdadeiro esquema para colocar o barbudo no poder. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui por este canal. Eu sou o Barba Uiva. Você está no melhor do jornalismo independente. Estamos aqui ao vivo em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. E antes de eu iniciar aqui, eu já quero mostrar para vocês aqui a maquininha Dragão Dourado de R$ 55. Eu estou vendendo apenas por R$19,90. Nos ajude aí, pessoal. Compre aí a maquininha Dragão Dourado, fixada ao topo no primeiro comentário. Topzera, ó, para você cortar os pelos aí indesejados, rapar aí o cabelo do sovaco, das axilas, de onde você bem entender, tá? R$19,90. É apenas para quem clicar no link aí. Tá acabando, hein? Tá acabando. Aproveite a promoção. Vem comigo agora na matéria. O link está fixado no primeiro comentário, fixado ao topo. E quem puder nos ajudar aí na compra do computador, nos ajude aí com qualquer valor. Entra comigo aqui, família, porque agora acaba de estourar aí uma informação pesada sobre os caixotes magnéticos. É isso mesmo. Nós vamos ouvir aqui alguns áudios aqui e, na sequência, a gente vai colocar um parlamentar aqui que desceu o bambu e falou rasgado o que de fato está acontecendo. A saúde do presidente Bolsonaro vai bem, família. Ele fez a cirurgia após 12 horas de cirurgia, né? Na mesa de cirurgia, e ele está muito bem. Vamos ao áudio aqui, porque o chicote está estralando, o bambu está gemendo, o pau está torando. Vamos ouvir aqui. Vai compartilhando aí, pessoal. Preste atenção. Hoje você vai se deparar com uma revelação que promete virar o jogo nos bastidores da política brasileira. O indiciamento de Jair Bolsonaro e de outras 36 pessoas pela suposta tentativa de golpe pode estar prestes a ruir. Prepare-se, porque temos um vídeo exclusivo onde Bolsonaro afirma possuir um arsenal de provas guardadas a 7 chaves, capaz de expor o que ele chama de um covil de corruptos, infiltrado no judiciário, no legislativo e no executivo. E acredite, as acusações que pesam contra ele vão ganhar um novo olhar. Antes de mais nada, segure essa curiosidade, porque o que vem a seguir é inacreditável. Bolsonaro não será preso, mas o vídeo que você verá daqui a pouco pode fazer estremecer as estruturas do sistema. Saiu o indiciamento de 37 pessoas. Presta atenção. Presta atenção e dá o like, hein? Depois, generais conhecidos. Senta o dedo no like aí. General Augusto Heleno, General Braga Neto, por exemplo. Até um argentino, um padre. O indiciamento foi por tentativa de golpe de Estado. Mas vamos aos fatos. Pelo que se lê no inquérito, foi Bolsonaro que impediu, que parou as cogitações. Ele chegou a ser ofendido pelas pessoas nessas conversas que o inquérito mostra. Ele foi ofendido. 4 linhas é o cacete, vai insistir nas 4 linhas, vai enterrar o país, vai deixar nas mãos dessa gente, não? 4 linhas de jeito nenhum, o que mais que dizem aqui. A conversa era desse jeito, reclamando que Bolsonaro não fez nada, queriam que Bolsonaro assinasse um decreto em 142, motivados pela desconfiança no resultado das urnas, pela não transparência. Se houvesse transparência, não haveria desconfiança. E aí disseram, vai nos fazer jogar a toalha. E foi o que o Bolsonaro fez. Eles pararam de discutir o assunto, estavam discutindo, não estavam executando nada, e muito menos consumando alguma coisa. Como se sabe, a liberdade de expressão permite discussão, né? Desde que não se execute. Aí, será que vão concluir que Bolsonaro foi quem impediu a continuação de uma trama golpista? Será isso? O inquérito está fazendo de Bolsonaro o verdadeiro contra-golpe? Em 1964, houve um contra-golpe fora do governo, contra a possibilidade de um golpe, contra-golpe preventivo, foi o nome, a possibilidade de um golpe por parte do governo, digamos, ondulante. Agora é o contrário. Agora houve na segunda Polícia Federal, teria havido uma cogitação de golpe que o contra-golpe foi dado pelo presidente, que não aderiu, aceitou, ou não fez aquilo que imaginavam que ele deveria fazer. Então, o inquérito parece que está mostrando que Bolsonaro foi que evitou tudo, fez que caísse por terra a cogitação, e Lula assumiu o governo.
né, junto com Alckmin. Bom, mas, enfim, o grupo acabou desistindo exatamente pela reação de Bolsonaro, ou a nenhuma reação que teria acontecido. Então, fica parecendo que é o contrário, que saiu pela culatra. Bom, esses 37 indiciados por um golpe que não houve, a própria notícia diz que foi tentativa. Bom, só para concluir agora, ainda falando nesses indiciados aí, assim, do Exército, eu falei outro dia lá do desaparecimento de 9 pistolas Beretta 9mm da reserva de um batalhão de infantaria de Cascavel, foram todas recuperadas. Primeiro recuperaram 5 e agora as últimas 4 foram recuperadas também. É o que o Exército tem que fazer para demonstrar que não é possível roubar, mas vai ter que demonstrar isso, especialmente no Rio de Janeiro, onde o cuidado tem que ser não redobrado, nem triplicado, tem que ser sempre. É um cuidado especial. Presta atenção aí, pessoal. Pela história, mas também pela atualidade das últimas décadas. E não estamos falando apenas disso. A história de um major das Forças Especiais envolvido nas acusações, que perdeu o táxi enquanto, supostamente, tentava executar um golpe, beira o absurdo. Como um golpe de Estado pode ser orquestrado dessa forma? Blindados? Estratégia militar? Nada disso. O homem perdeu o táxi, e isso vira piada pronta, mas com implicações seríssimas para o cenário político. Antes de assistir ao vídeo, vamos destrinchar o contexto por trás dessas acusações. Além de Bolsonaro, nomes de peso como Braga Neto, General Heleno e até o jornalista Paulo Figueiredo estão no centro dessa polêmica. Mas você sabia que Mourão, o ex-vice-presidente, ficou de fora do indiciamento? Por quê? Qual o critério? Será que estamos diante de um jogo seletivo e direcionado? Para muitos, o caso levanta questões sobre o que define juridicamente uma tentativa de golpe. No Brasil, para que um crime tentado seja caracterizado, é preciso que tenha havido um início de execução. Apenas cogitar ou planejar não constitui crime. Imagine o impacto disso no ordenamento jurídico. Se punir o pensamento fosse regra, até escritores de ficção poderiam acabar presos. Essa linha tênue entre cogitação e execução está sendo desafiada no Brasil. A única coisa que aconteceu de grave, comprovadamente, nesse período todo, foi a tentativa de Bolsonaro, lá atrás. E isso aí não foi levado a sério. Aí começam a aparecer essas histórias. Queria fulano, vamos lá. Eu vejo, como Silvio, um plano para afastar o Bolsonaro da política, depois de derrotá-lo numa eleição em que o Supremo agiu como partido. E é o que eles estão tentando agora, é o golpe final. Afastar o Bolsonaro, prender o Bolsonaro e concluir o que começou com o bloqueio, depois a demolição da Operação Lava Jato, que tinha chegado ao Supremo, soltar a soltura do Lula na cadeia para que o PT tivesse um candidato, a formação do consórcio que decidiu os rumos da eleição. Houve dezenas de punições, castigos, perseguições, atingindo sempre um lado do espectro político, a direita. A esquerda fez o que quis. Depois continuou a perseguição ao Bolsonaro durante o governo dele e depois do governo dele. Tiraram um ladrão da cadeia e botaram na presidência e era preciso, então, eliminar a outra parte, a que vem tentando há muito tempo. Eu vejo, eu sei, eu já acompanhei um golpe de Estado, era garoto ali, mas vi com muita nitidez. Como é que foi em 1964? A conspiração demorou 1 ano. Os dois lados se preparavam para tomar o poder para valer, né? Para se livrar de uma oposição efetiva. Pelo menos ou para reduzi-la ou para eliminar. Pois bem, o centro da conspiração, do lado dos que se opunham ao presidente João Goulart, ficava no Estado-Maior das Forças Armadas, chefiado pelo general Castelo Branco, que seria o primeiro general, o primeiro presidente do regime militar. As Forças Armadas estavam divididas. Um conflito foi decidido quando as tropas do primeiro exército, que ficavam acantonadas no Rio, aquarteladas no Rio, essas tropas se encontraram na estrada que trazia percorrida pelas tropas que vinham de Juiz de Fora, de Minas, que eram contrárias ao governo, e ali, como costuma acontecer na história do Brasil, os generais contaram a tropa, o tamanho da tropa de um e de outro e concluíram que você ganhou. Não houve um combate armado, não houve um conflito militar, mas por muito pouco. E o presidente João Goulart percebeu que ele não teria condições de continuar no governo, primeiro passou para Brasília, foi para o Rio Grande do Sul e daí foi para o exílio. Aí se viu como é que foi montada a conspiração. Apesar de ter sido a montagem ter demorado 1 ano, houve um monte de trabalho. O mais grave delas, o general Mourão Filho, que começou na prática a revolução, chamam de revolução. Então, vamos partir para derrubar o governo. Ele saiu antes do prazo.
O combinado era que isso aconteceria 2 dias depois. Então, isso provocou um improviso. E aí você foi vendo que general estava desfilado, mesmo nessa conspiração, repito, não estava tão definido ali quem faria o quê. Mas o básico estava certo e nunca se pensou em minuta. As reuniões eram secretíssimas, não se revelava nada, de parte a parte. Aqui, eles vieram agora com núcleos. Pois bem, o que fizeram os núcleos? O que faria cada um? Depois de tanto tempo de investigação, eles não conseguem dizer o que fizeram de fato. Só não, eles iriam dar fulano, assim, como? Como? Isso aí, você numa investigação descobre. Quem ia no Alckmin? Já falaram que seria na estrada para Goiás, ali, o Lula também, né? Ministros, etc. Até esquecer. Eles montam uma conspiração por dia. No começo, nós começamos a semana com uma conspiração que seria a continuação do 8 de janeiro, que foi o suicídio, né? na praça com o que a primeira-dama chamou de bestão. Pronto, está encontrada a ligação com o 8 de janeiro. Parou, desapareceu isso aí. E no momento, eles fazem acusações gravíssimas, querem, claro, prender o Bolsonaro. Né? Eles ressuscitam depoimentos que eles tinham considerado inaproveitáveis, como do Cid, o coronel. E o fato é o seguinte, eles querem concluir a conspiração contra o Bolsonaro com a prisão do ex-presidente. Bom, o cenário está se aproximando de um verdadeiro abismo ditatorial. E o país corre o risco de ser comparado a regimes onde o simples pensar diferente já é crime. E as prisões? Recentemente, houve acusações de planos para a presidente, o vice e até mesmo o ministro Alexandre de Moraes. A gravidade das alegações é inegável, mas uma pergunta não cala. Quem acusa pode julgar. No caso específico de Alexandre de Moraes, ele seria ao mesmo tempo vítima e juiz dos envolvidos. Um conflito de interesses que fere os princípios mais básicos de um Estado democrático de direito. Um momento mais aguardado. Flávio Bolsonaro, visivelmente irritado e sem paciência, aparece confrontando diretamente o ministro Alexandre de Moraes, levantando acusações graves sobre perseguições políticas. Oferecida denúncia para a pessoa que supostamente é a vítima desse plano de assassinato Alexandre de Moraes. Quer dizer, não poderia, mais uma vez, ele está tomando decisão no inquérito por um processo como esse, e que se... Desculpa a expressão, mas é para ficar puto, porque isso acontece reiteradamente. Não tem que recorrer. Eu fico aqui angustiado, porque a culpa colocada no Senado Federal e é do Senado Federal, mas nunca fazem a ressalva de que alguns senadores estão aqui se expondo há muito tempo, lutando por essa causa. E porque vamos continuar lutando, porque a gente não vai existir no Brasil. Façam o que quiserem fazer, a gente não vai existir no Brasil. E como prometido, temos o vídeo de Jair Bolsonaro, que promete expor todas as verdades ocultas. Segundo ele, as provas que possui não só o inocentam, mas têm o potencial de desmontar o que ele chama de jogo sujo de poder. De novo, não tenho procuração do presidente Bolsonaro, mas eu vou lhe falar um negócio, para você que está louco para ver o presidente Bolsonaro preso. Bolsonaro tem uma carta na manga. E eles sabem qual é. Eu sei qual é. Mas a minha lealdade ao presidente Bolsonaro me faz, nesse momento, ficar calado, desejando que, no momento necessário, no momento oportuno, e se ele entender estrategista que é hora de usá-la, que essa carta seja tirada da manga e então ele mostre. Ele sabe do que eu estou falando, o presidente sabe do que eu estou dizendo. O presidente sabe a importância dessa carta que ele tem na manga. É importante destacar que, diante de tantas prisões e acusações, o Brasil está em uma encruzilhada histórica. A linha entre justiça e perseguição política nunca foi tão tênue, e o desfecho dessa história vai definir muito mais do que o futuro de Bolsonaro e seus aliados. Isso. Compartilhe bastante. Família, o trem tá ficando feio, família. Uma figura importante dos Estados Unidos estava no mesmo dia da audiência de Felipe Martins. Vamos ouvir aqui. A prisão no mesmo dia que a justiça americana decide investigar a fraude que fundamentou a prisão de Felipe Martins pela Polícia Federal, uma importante figura da República que acaba estando envolvido no caso, devido ao cargo que ocupa, visitou os Estados Unidos no mesmo dia da audiência de Martins. Temos também o sucesso da coleta de assinaturas da anistia.
Trump envia tropas para controlar o Canal do Panamá, além do nosso já tradicional giro pelo mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria. Presta atenção, gente. Presta atenção. No mesmo dia da audiência de Felipe Martins para decidir se investigariam a fraude no sistema imigratório americano para fundamentar a prisão do ex-assessor de Bolsonaro, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, visitou os Estados Unidos. A visita foi compartilhada de maneira discreta pela própria Polícia Federal. A imprensa fez questão de ignorar a visita, mas a instituição justifica a visita como tratativas de interesses comuns entre a PF e o Itamaraty. Esses assuntos em comum seriam voltados à comunidade brasileira sob jurisdição desse consulado em Boston, que abrangem estados não muito expressivos para a comunidade brasileira, como Vermont, Maine, Massachusetts e New Hampshire. Então, é um consulado longe da importância dos outros, como de Nova York, Miami ou Los Angeles. Como a própria postagem da PF mostra, o diretor-geral da Polícia Federal tem assuntos específicos com o cônsul de Boston, o senhor Santiago Mourão. Mourão não teve cargos de destaque nos governos Temer nem Bolsonaro, mas no governo Dilma ele foi o embaixador do Brasil no Irã. Quais seriam esses interesses da comunidade brasileira em Boston que demandariam uma ida do diretor da PF até lá? Não sabemos, mas sabemos que o consulado é uma importante conexão com a Universidade de Harvard. Uma tremenda coincidência essa visita, não acha? Pessoal, nosso trabalho é patrocinado por vocês. Fomos prejudicados pela censura, muito importante. E ontem o deputado Sóstenes conseguiu não só o número mínimo de assinaturas, mas conseguiu até a mais, como ele mesmo falou. Nós chegamos às 257 assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. É uma vitória do Brasil e eu quero aqui agradecer aos 257 colegas que assinaram. E eu tenho certeza que muitos outros assinarão a partir de agora, porque continua aberto. Esta é uma vitória das pessoas que estão injustiçadas. É a vitória da Débora, que está com seus filhos em prisão domiciliar, e eu tenho certeza que não voltará para a prisão, nem ela nem ninguém mais, porque nós vamos aprovar essa anistia no plenário da Câmara e no Senado para fazer justiça a Débora e a todos os demais injustiçados do 8 de janeiro. Parabéns, anistia já. Gleisi Hoffmann disse que Hugo Mota deu sua palavra que não pautaria a anistia. Olha, eu confio muito na palavra do presidente Hugo Mota, de que esse projeto não irá a voto, até porque, se for, cria uma crise institucional, como ele mesmo disse, né? Eu acho que as assinaturas que alguns parlamentares estão fazendo dos partidos, tem muitos que estão até desavisados sobre o conteúdo do projeto. Querem realmente uma mediação com aquelas penas para quem participou daqueles atos de 8 de outubro, de 8 de janeiro, mas o projeto que está lá, vou repetir aqui, é um projeto que dá anistia ao Bolsonaro e aos generais. Isso não está explicitado. Quando a gente fala com alguns parlamentares, eles ficam bastante, enfim, não sabem sobre isso. E talvez seja exatamente por isso que ele simplesmente decidiu deixar o país. Não fez a reunião de líderes desta semana e se mandou para o exterior para viajar com a família. Aí você deve se perguntar, mas o vice é do PL. Falaram que se apoiasse Hugo Mota, na ausência dele, o vice andaria com as pautas da direita. Bem, Altineu Cortes já avisou que não pautará a anistia sem autorização do Hugo Mota. O mesmo Altineu que estava na Paulista pedindo anistia. Apoia a anistia! Agora ele tem as assinaturas na mão para pautar, mas não vai fazer. Talvez o cargo de vice valha mesmo para ele ter mais assessores e acesso à verba parlamentar, pois como utilidade para a direita, parece que não tem serventia. O Sóstenes disse que vai apresentar as assinaturas na próxima reunião, quando Mota voltar. Só que isso será no dia 24. O governo já está pressionando deputados, pois muitos parlamentares que estão na base do governo assinaram pela anistia. Agora, eles serão bombardeados por quase 20 dias, porque o presidente da Câmara dos Deputados, que já fez uma turnê recente na Ásia, resolveu sair do país de novo.
Temos um precedente ruim nesse tipo de caso, e foi o caso da CPMI do 8 de janeiro. Aquela enrolação do Pacheco serviu para o governo se apoderar da comissão e desvirtuar seu intuito. Agora fica uma pergunta sincera. Se o Altineu não vai pautar a anistia enquanto preside a Câmara, ele vai pautar os projetos do Lula? Eu sei a resposta, mas deixo a reflexão para vocês. Falou tanto na Paulista, mas na hora de fazer. Mas enquanto no Brasil Hugo Mota se deu férias antecipadas, nos Estados Unidos o governo continua trabalhando intensamente. Ontem, Trump fez mais uma troca de prisioneiros com a Rússia. A bailarina russa, que virou cidadã americana em 2012, foi libertada após a CIA negociar troca de prisioneiros. Ela foi presa porque ela também é russa e ela demonstrou apoio aos ucranianos e chegou a fazer uma pequena doação para uma instituição globalista que ajuda a Ucrânia. Durante a visita à Rússia, ela foi presa por motivos óbvios, traição à pátria, já que financiou e apoiou o inimigo. Ela pegou 12 anos em uma colônia penal. A CIA entregou de volta aos russos o Artur Petrov, que foi preso contrabandeando material eletrônico sensível, provavelmente um típico espião. Aqui você pode ver como foi feita a troca em Abu Dhabi. Aqui os agentes da FSB transportam a bailarina para o ponto de troca. Esse que não está com o rosto tampado é o Petrov sendo levado pela FSB de volta para casa. A troca foi feita, bem naquele estilo de filme de espiões, e os dois lados saíram satisfeitos e felizes com o resultado das negociações. O que você gostaria de dizer, presidente, ao povo americano? Senhor Trump, sou muito, muito grato por você me trazer de volta para casa e pelo governo americano. E nunca me senti tão abençoado. Presta atenção, gente. Presta atenção. Já a informação da eleição aí. Ontem, Trump fez sua reunião com todos os secretários e anunciou que enviou tropas para o Panamá, após concordância do presidente panamenho. As tropas vão expulsar as empresas chinesas e impedir que a China use a passagem estratégica para espionagem e controle em caso de guerra quente. Estamos retomando o canal, você disse. A China teve influência demais. Obama deixou eles entrarem. Nós e o Panamá estamos nos afastando, senhor. Assim, tivemos uma viagem muito bem sucedida. O presidente Merino manda cumprimentos muito elogioso com os Estados Unidos. Ele é um grande aliado e penso que eles desejam os chineses fora. Com nossas tropas lá, em parceria com eles, temos chance de expulsá-los, senhor. Mandamos tropas para o Panamá e tomamos áreas que tínhamos antes e que não tínhamos, mas agora temos. Acho que está tudo sob controle, certo? Elon Musk falou sobre a grande economia que seu departamento proporcionou. Obrigado por sua liderança excepcional, a este gabinete maravilhoso e à equipe talentosa do Doge. Estou entusiasmado para informar que antecipamos economias do ano fiscal de 2026 e do ano fiscal atual, com a redução da fraude e desperdício em 150 bilhões de dólares. Assim sendo, algumas delas são simplesmente absurdas, como pessoas recebendo seguro-desemprego que nem sequer nasceram. As pessoas me questionam, bem como você vai achar maneiras de bancar isso. No governo, simples, é só olhar para qualquer direção. É assim que você encontra. É como eu um ambiente cheio de oportunidades. É muito comum. É como os militares queriam, um ambiente cheio de alvos. Então, creio que estamos fazendo um trabalho excelente em colaboração com o gabinete para obter essas economias. E isso realmente resultará em melhores serviços para o povo americano. E então, estaremos gastando os impostos deles de uma maneira sensata, justa e boa. As pessoas são ótimas, de fato. Espero que elas fiquem por muito tempo. Queremos manter o maior número possível. Elas são maravilhosas. Inteligente, perspicaz, certo? Encontrando coisas que ninguém teria pensado. Elon Musk que vai sair do governo em breve, mas isso já está programado. Tem a ver com as credenciais do cargo dele. Ele só pode ficar um determinado tempo sem ser aprovado pelo Senado. E ele não é indicado como secretário pleno, porque ele teria que renunciar ao controle de suas empresas.
Então, quando vocês virem a notícia do Elon Musk deixando o Doge em maio, não se assustem. Não é uma crise. Isso já está programado. Ele poderá voltar ano que vem, mas tem que ficar um período longe do cargo para se manter dentro do que diz as leis americanas. E o trabalho dele já foi muito bem feito. Ele implodiu a USAID. Só isso aí já vale um prêmio para ele, fora toda a cadeia de corrupção que ele desmantelou. Um outro ponto dessa reunião foi o secretário Kennedy, afirmando que até setembro nós teremos revelações sobre o grande crescimento do autismo no mundo. Estamos indo nesta direção, saberemos em setembro, faremos um anúncio grande. Um esforço de testes e pesquisa que envolverá muitos cientistas do mundo todo. Até setembro, saberemos o que provocou a epidemia de autismo e conseguiremos eliminar essas exposições. Pense nisso. Antes era 1 em cada 10 mil crianças que tinha autismo. E agora é 1 em 31. Não 31 mil, 31. Isso é uma estatística horrível, não é? E deve haver algo artificial que está fazendo isso. Você acha que vai ter uma boa ideia, certo? Saberemos em setembro. Não haverá conferência de imprensa maior do que essa. Então é isso. Se você puder chegar a essa resposta, onde você para de usar algo, você para de comer algo, ou talvez seja uma vacina, mas algo está causando isso. Não pode ser de 10 mil para... Você consegue imaginar isso, Marco? Esse é um número grande. Muito obrigado. Você está indo muito bem. Eu que tenho filho autista, estou muito interessada em saber. Agora, vamos ao nosso giro rápido pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Presta atenção, pessoal. Agora eu quero que vocês aguçem seus ouvidos aí e ouça o que o deputado federal Gustavo Gaia, preste atenção aqui, ó, o que o Gustavo Gaia falou sobre a tal fraude aí. Vamos ouvir. Ontem, Donald Trump fez uma reunião com seu gabinete, seus secretários, que seriam parecidos com os nossos ministros, né? Então ele fez uma espécie de reunião ministerial com todos os principais figurantes do seu governo. Estava ali Elon Musk, Kash Patel, RFK, todo mundo, todos os importantes que aparecem na imprensa o tempo inteiro. E nessa reunião, cada um deu ali uma espécie de relatório do que eles fizeram, do que eles descobriram e quais são suas intenções para o futuro. Durante essa reunião, uma das pessoas, que é a Tulsi Gabbard, que eu quero mostrar para você quem que é essa pessoa que precisa entender. Essa aqui, ó. Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard foi ao longo de toda a sua vida uma democrata. Ela já foi deputada pelo Havaí, pelo partido de esquerda. Ela era apoiadora, só para você ter uma ideia, do Bernie Sanders, que é um dos comunistas que tem lá nos Estados Unidos. Então ela, sim, a vida inteira, ela foi do partido de esquerda. Recentemente, quando ela percebeu que a esquerda virou um antro de criminosos e corrupção, ela pulou fora e acabou apoiando o Donald Trump. Agora ela está lá no Partido Republicano. Curioso, hein? Ela nasceu no dia 12 de abril de 1981, ou seja, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, é aniversário dela, e ela nasceu no dia 12 de abril de 81 e eu nasci no dia 13. Informação inútil, mas eu achei interessante quando eu estava pesquisando sobre a vida dela. Hoje é o aniversário dela, amanhã é o meu. A Tulsi Gabbard, então, ela é, como diz aqui, ó, diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos. E nesse cargo de diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos, ela tem acesso a muita informação, a muitos arquivos confidenciais sigilosos. Só para você ter uma ideia, ela é uma das pessoas que divulgou os arquivos lá nos documentos do assassinato do Kennedy, da ilha de George do Epstein, aquele pedófilo que juntava com Barack Obama e Bill Clinton lá naquela ilha com as crianças. Então ela tem sido um terror para a esquerda. Bom, dito isso, ontem ela fez essa fala que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu vou traduzindo junto. Nós estamos investigando, nós temos os melhores indo atrás disso. Election integrity being one of them. A integridade da eleição sendo uma delas. We have evidence of how these electronic voting systems. Nós temos evidências de como essas máquinas de votação eletrônica, ou seja, as urnas eletrônicas, have been vulnerable to hackers for têm sido vulneráveis para hackers por um longo tempo. And vulnerable to exploitation to manipulate the results of e vulneráveis à exploração para manipular os resultados. the votes being cast.
dos votos sendo depositados, which further drives forward your mandate to bring o que impulsiona ainda mais o seu mandato, a sua determinação paper ballots de usar cédulas de papéis across the country so pelo país inteiro, voters can have faith in the integrity of our elections. para que os eleitores possam ter fé na integridade das nossas eleições. Bom, a diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos diz que teve informações, evidências de que as urnas eletrônicas são vulneráveis e que o sistema de votação eletrônica é vulnerável à manipulação dos votos sendo depositados. Digo aqui, ela não está falando que é uma questão de invadir as urnas por internet, porque nós sabemos que essas urnas não são conectadas à internet. Mas a informação das urnas são retiradas através de um flash drive, me chamo de pendrive, é colocado num computador que este sim é conectado à internet e essas informações são enviadas para uma central que faz o cálculo. É nesse processo que os hackers perceberam que ali pode haver uma manipulação. Curiosamente, esse processo lá é o mesmo que ocorre aqui. As urnas não são conectadas à internet, mas a informação que sai da urna em chips, em flashcards, são colocados em outro computador e esse computador envia essas informações para uma central. E durante esse processo, é aí que acontece a manipulação de acordo com a diretora nacional de inteligência dos Estados Unidos. Não sou eu que estou falando. É a diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, que eu volto a dizer, ao longo de toda a sua vida, foi de esquerda, foi eleita no Partido dos Democratas, uma grande defensora do Bernie Sanders, que é um desses radicais aí da esquerda, e agora está falando, as urnas eletrônicas não são confiáveis. Ela está dizendo, não sou eu. E ela tem acesso a informações. E é por isso que o Donald Trump está banindo. Nos Estados Unidos, as eleições não são totalmente urnas eletrônicas, mas há alguns estados e algumas regiões que eles insistem em usar urnas eletrônicas. O Donald Trump fez uma espécie de decreto proibindo o uso de urnas eletrônicas para resgatar a fé na transparência e integridade das eleições. Bom, como eu disse, o que está acontecendo nos Estados Unidos e a opinião de lá sobre as urnas usadas lá, eu espero que esse vídeo não cause que a Polícia Federal bata de novo na porta da minha casa em breve para pegar o meu celular, o meu computador ou fazer alguma coisa que o Alexandre de Moraes mandou. Estou só reportando o que aconteceu lá. E antes de você ir para o próximo vídeo, aqui na descrição eu vou deixar um link para você que quer explodir o seu Instagram, aumentar a sua visualização, virar uma autoridade digital, entender como que funciona o Instagram, inclusive ter uma renda extra. Pessoal, o bicho tá pegando, irmãozinho. O trem tá ficando feio, a situação está estourando. Vamos continuar ouvindo aqui, ó. Legítimo, sentado na cadeira da República, um aliado direto desse esquema sujo. A pergunta que não quer calar: será que fomos enganados o tempo todo? Será que um golpe silencioso derrubou Jair Bolsonaro do poder, com o apoio direto do governo Biden? O que está sendo revelado agora pode colocar o mundo de cabeça para baixo. E não para por aí. A deputada Bia Kicis fez um pronunciamento fortíssimo na Câmara dos Deputados, denunciando essa interferência descarada. E acredite, isso é só o começo. Boa noite, deputada. Obrigada pela entrevista. Que bom ter a senhora aqui com a gente. Deputada, acredito que a senhora esteja acompanhando esse escândalo aqui nos Estados Unidos do órgão USAID, né? A senhora até fez um pronunciamento muito expressivo na Câmara. E, deputada, o que nós podemos fazer para investigarmos esses tentáculos desse órgão aqui americano, que, pelo visto, é um dos maiores escândalos de corrupção da história dos Estados Unidos? O nome do Brasil pode estar envolvido nesse escândalo todo. O que podemos fazer para descobrir se, inclusive, nossas eleições foram minadas pelo dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos? Vocês estão conversando sobre isso na Câmara, uma possível CPI? Enfim, gostaria de ouvi-la. Sim, inclusive o deputado Gustavo Gaia já tomou a iniciativa dessa CPI, já colheu as assinaturas. Hoje, quando eu fui pegar o link para assinar, já tinha alcançado o número, já tinha fechado, né? Então, assim, eu acho que a coisa vai andar rápido, né? Eu acho que, claro, precisa do presidente da casa instaurar essa CPI, né? Não é uma coisa fácil, porque existe uma fila de CPIs, existe uma ordem, mas nós vamos lutar muito por essa CPI, porque ela é muito importante. Como você falou, Ana, é o maior escândalo, né? É uma coisa, assim, absurda, e a gente não vê a mídia brasileira tocando nesse assunto, a grande parte da mídia aí, né? Como se isso não estivesse acontecendo agora.
nós estamos acompanhando, e te digo que não é só a CPI. Nós estamos em contato com muitas autoridades aí nos Estados Unidos. Nós lemos também, eu acho até que foi você que falou, que a questão do visto, aquela história do Felipe Martins, quem teria fraudado a entrada dele, tudo isso vai ser investigado. Então, tem muita coisa, tá? Isso é um escândalo de proporções, assim, realmente gigantescas, né? E mostra que no Brasil não existe equidade na questão eleitoral. E aqui eu nem estou falando de urna, nada disso, que é para não entrar no assunto, né? Que é, como se diz, assunto proibido, não se pode nem falar. Mas agora, como é que vai dizer que a gente não vai questionar o nosso sistema eleitoral quando a gente vê que houve uma interferência pesada de fora, uma interferência do governo Joe Biden nas nossas eleições, que esse USAID patrocinou censura para os conservadores. E eu sou uma das pessoas atingidas, dentre tantos outros, né? Nos bastidores, deputados já se mobilizam para investigar essa conexão sombria entre a USAID e o processo eleitoral brasileiro. E o que foi descoberto até agora já é suficiente para chocar qualquer cidadão de bem. A CPI está prestes a sair do papel. Gustavo Gay já conseguiu o número necessário de assinaturas para abrir essa investigação. Se confirmadas as denúncias, esse pode ser o maior escândalo político da história recente. O esquema não envolvia apenas financiamento ilegal, mas também censura direta a conservadores, bloqueio de perfis e silenciamento de vozes que denunciavam o que estava acontecendo. O que antes parecia teoria da conspiração, agora está ganhando provas concretas. O Brasil pode estar diante da maior chance de reverter uma eleição suspeita. Com todas essas revelações, não há mais como negar que houve uma movimentação coordenada para remover Bolsonaro do poder a qualquer custo. O que parecia apenas um jogo político sujo, agora tem nome, documentos e uma teia de conexões internacionais. E o silêncio da grande mídia sobre esse caso diz muito. Quem está por trás dessa operação não quer que você saiba a verdade. Mas agora os deputados estão pressionando e cobrando uma resposta do novo presidente da Câmara, Hugo Mota. Se essa CPI for instaurada, será uma corrida contra o tempo para expor tudo. E mais, outras autoridades dos Estados Unidos já estão sendo contatadas para fornecer informações que podem ser cruciais na investigação. A verdade está vindo à tona, e ela é assustadora. E um detalhe que poucos perceberam. Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, teve problemas sérios com seu visto americano. Há suspeitas de que sua entrada nos Estados Unidos foi deliberadamente sabotada por esse mesmo esquema. Ou seja, a máquina de perseguição não se limitou apenas às redes sociais ou às eleições, mas se espalhou por todo o sistema. E agora, como negar que houve um plano bem orquestrado para impedir Bolsonaro de continuar no poder? Até onde essa trama se estende? E mais importante, isso pode levar à anulação das eleições de 2022. Se as provas forem concretas, estaremos diante de um crime histórico que pode colocar muita gente atrás das grades e, quem sabe, até trazer mudanças drásticas para o Brasil. E aqui vem o ponto mais perigoso dessa história, a questão eleitoral. Não estamos falando de urnas, porque já sabemos que esse é um tema proibidíssimo no Brasil. Mas quando se descobre uma interferência direta de um governo estrangeiro no processo eleitoral, como ignorar isso? Como aceitar que uma potência mundial se envolveu diretamente na escolha do líder do nosso país? Se essa investigação for para frente, a casa pode cair para muita gente. O que estamos presenciando hoje no Brasil não é um simples jogo político, mas sim a concretização de um golpe silencioso, orquestrado por forças externas e internas com um único objetivo: remover Bolsonaro do poder e instalar um governo alinhado com os interesses globais. E agora, as provas começam a aparecer. No final de 2022, já estava evidente que os caminhos institucionais estavam esgotados. O que parecia ser apenas uma disputa eleitoral normal se revelou um esquema muito maior. Algo que envolveu articulações internacionais e um controle absoluto da narrativa. O Brasil não escolheu esse destino. Ele foi imposto. Já em 2023, um grupo de deputados brasileiros, incluindo Bia Kicis, Gustavo Gayer e Eduardo Bolsonaro, foi ao Congresso dos Estados Unidos levar ao conhecimento da Câmara Americana aquilo que a velha mídia brasileira insiste em esconder. O Brasil foi tomado por um regime autoritário disfarçado de democracia. Naquele momento, os republicanos já haviam recuperado a maioria na Câmara Americana.
o que abriu caminho para investigações profundas sobre o que realmente aconteceu no Brasil. E o que foi descoberto é estarrecedor. Relatórios do Comitê Judiciário e do Comitê de Relações Exteriores começaram a reunir evidências de uma ditadura do judiciário brasileiro, liderada pelo STF e pelo TSE, e patrocinada por interesses estrangeiros. As arbitrariedades de Alexandre de Moraes, que antes ficavam escondidas, passaram a ser conhecidas internacionalmente. Pela primeira vez, suas decisões secretas foram expostas em outro idioma, revelando ao mundo o nível de censura e perseguição política que vinha acontecendo no Brasil. E a partir daí, um efeito dominó começou. O Twitter Files, uma investigação interna da rede social X, revelou que houve interferência direta na moderação de conteúdo a mando de autoridades brasileiras. Isso foi suficiente para que deputados e senadores americanos passassem a exigir o cancelamento dos vistos de Moraes e de outros ministros do STF, colocando o Brasil no centro de um escândalo global. Mas a coisa não para por aí. As denúncias foram tão impactantes que 2 projetos de lei foram apresentados no Congresso americano. O No Censorship on Our Shores Act propõe o cancelamento do visto de qualquer autoridade estrangeira que viole a liberdade de expressão de um cidadão americano. Enquanto o No Funding or Enforcement on Censorship Abroad Act busca impedir o financiamento de qualquer programa internacional que incentive a censura. Ou seja, os Estados Unidos finalmente perceberam que algo muito errado aconteceu no Brasil e estão tomando medidas concretas para cortar essa influência. E agora, a verdade começa a emergir. O que aconteceu em 2022 no Brasil não foi natural. Não foi a população brasileira que se cansou de Bolsonaro. Da mesma forma que nos Estados Unidos, em 2020, a remoção de Donald Trump também não foi uma mudança orgânica. Foi tudo meticulosamente planejado por agentes do governo, pelos chamados gangsters governamentais, como definiu Kash Patel, possível futuro diretor do FBI. E isso não é teoria da conspiração. Isso é informação baseada em documentos oficiais, investigações parlamentares e relatórios internos. E sabe o que é pior? Esse esquema não começou agora. A estratégia de dominação e censura vem sendo aplicada desde 2018, sendo aperfeiçoada nas eleições americanas de 2020 e exportada para o Brasil em 2022. Mas aqui o trabalho foi ainda mais fácil, pois tudo estava centralizado nas mãos de um tribunal todo-poderoso que se autoconcedeu poderes de exceção. A ministra Carmen Lúcia chegou a admitir publicamente que as medidas adotadas eram excepcionais. Mas o que era para ser temporário se tornou permanente. O nome dessa estratégia? Whole of Society. Um termo encontrado em documentos do próprio Departamento de Estado do Zé Lula, que significa toda a sociedade. Ou seja, trata-se de um modelo de dominação completo, onde a mídia, as redes sociais, os tribunais e os órgãos internacionais trabalham juntos para moldar um novo cenário político, onde apenas um lado pode existir. O Brasil se tornou um laboratório dessa nova forma de controle. Agora, a pergunta que fica, será que ainda há tempo para reverter isso? Será que essas investigações nos Estados Unidos podem levar à anulação das eleições de 2022? O jogo está virando. E dessa vez, a verdade pode finalmente vir à tona. Compartilhe, deixe sua opinião aqui nos comentários. Que viva Cristo Rei! Família, senta o dedo no like aí, hein? Essa informação tem que ser viralizada. Comenta aí se você acha que houve alguma interferência. Mais uma vez, vou mostrar aqui, ó, máquina de cortar cabelo aí, de cortar pelo, por apenas R$19,99, né, família? Aqui, ó. Ela não tá focando nela aí, não. Mas tá aqui a máquina, ó. Colocar bem aqui na frente, que talvez foca, né? Tá focando nela. Aí, agora focou. Máquina de cortar cabelo, dragão dourado, família, ó. Por apenas R$19,99. Ela custa R$55. E eu tô, para queimar o estoque, eu tô vendendo por apenas R$19,99. Ó, muito boa, hein? Muito boa, hein? Compra, aproveita, porque tá acabando. O link vai estar fixado ao topo no primeiro comentário aqui. Veja também esse vídeo que vai subir aqui, ó. Assista esse vídeo até o final aí também. E nos encontramos mais tarde aí. Um abraço e até breve. Não esqueça de comprar a sua. O link tá aí. Valeu!
Falou!